líder do avivamento. Amém? E eu sei que você vai sair recebendo essa palavra com muita alegria no seu coração. Aleluia. Ai, lindo! Discípulo Wellington, bem? Eu não vou orar por ele de novo, porque o pastor já acabou de orar por ele e a gente honra quem tem honra. A unção maior aqui abaixo de Deus é a do pastor, tem que estar sobre nós. Mas eu quero que você diga bem forte assim: Senhor, eu tiro toda a resistência. Eu vou ouvir e vou ser confrontado, se necessário for. E eu recebo essa palavra. Amém? O pastor já orou por ele, já está cheio da unção. Filho muito amado, amém? Deus use você. Shalom, igreja do avivamento. Amém? Boa noite. Que a presença do Senhor, do Eterno, possa não somente conduzir com o calor dele, mas sim transformar a sua essência, a sua casa, a sua família, e que você nessa noite receba a palavra assim como eu recebi. Que vocês nessa noite possam sentir da mesma maneira que Deus me tratou, me visitou em minha casa, que essa mesma visitação, que essa mesma manifestação do Espírito Santo te confrontando, te trazendo a realidade da vontade dele para a sua vida e para a sua casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E apanhei tanto dessa ministração, apanhei tanto dessa palavra que Deus trouxe ao meu coração, à minha casa, que umas horas antes do culto nem tema de palavra eu tinha. Mas o Senhor revelou. Ontem na célula, os discípulos Duda e João foram usados poderosamente para confirmar a palavra. E o tema desta ministração é: o processo fere, mas o propósito cura. Amém? Vou repetir, acho que vocês não entenderam. Que ainda não começou a ministrar, você não foi curado ainda. O processo fere, mas o propósito te cura. Todos aqui, a nossa vida é passar por momentos difíceis, sim ou não? A nossa vida nessa terra, teremos aflições, sim ou não? Mas nós veremos aqui na história de Jó um homem íntegro, um homem reto, um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus. Deus testemunhava sobre a vida de Jó. A Bíblia diz que muito claramente que Jó tinha uma vida irrepreensível diante dele, diante de Deus. Eu quero estar lendo em Jó 1:2 para começarmos a ministração. Jó 1, do versículo 1, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temia a Deus, e se desviava do mal. Agora vamos ler 1,
capítulo 1, versículo 13 até o 22. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do teu irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavaram e jumentas pacitavam perto deles. Então deram sobre eles os zabeus e os tornaram aos servos, mataram ao fio da espada. Só escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio o outro, disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Obrigado, Pedro. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, aos servos mataram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou-se o manto, raspou a cabeça e lançando-se em terra, adorou. Disse: e saiu no ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribulou a Deus falta alguma de palavras. Amém? Nós temos se assustado com as notícias. Nós temos se assustado com os mensageiros das notícias más. Como é que eu e você, nesta noite, chegamos aqui? Temos chegado neste lugar temendo a notícia mal, temendo as más notícias, temendo as lutas e dificuldades que passamos aí fora. Jó, em um dia, ele perdeu tudo que ele possuía: as suas riquezas, os seus criados e aquilo que ele mais tinha de precioso, a sua família. Em um único dia, a notícia má desceu sobre a casa de Jó. Em um único dia. E na última, quando ele perdeu os seus filhos, o que ele foi fazer? Ele foi se colocar na presença de quem? De Deus. Quando a notícia má vem, eu tenho feito o quê? Murmurado, me escondido, retrocedido da onde Deus me colocou, feito da promessa que Deus derramou sobre a minha casa. Tornar-se uma promessa escondida, não por vontade do Eterno, mas pela minha e pela sua vontade. A dor, o sofrimento,
Ele nos acusa todos os dias, se ainda há fé em nós. A dor, ela traz em nós emoções que perdemos o raciocínio de crer na verdade que é a palavra do Yeshua. Porque se nós, quando a notícia mal vir, e eu e você entender que se nós estivermos afirmados na rocha de Cristo Jesus, pode vir o vento que for, Ele vai te trazer o refrigério, Ele vai te trazer uma palavra. Assim como essas semanas passamos por luta, passamos por dificuldade, e as lutas elas tampam o agir de Deus, a manifestação de Deus em sua vida. E eu creio que não é só na minha vida, mas eu creio que é na vida de vocês também assim. Quem aqui já perdeu um ente querido? Quem aqui sofre por uma perca que não sabe o porquê aconteceu, mas aconteceu? Quem aqui sofre por uma enfermidade, não sabe por que essa enfermidade chegou na sua casa, mas chegou? Quem aqui sofre por uma dificuldade financeira, não sabe como aconteceu, mas chegou em sua casa? Igreja, as dificuldades baterão na sua porta como bate na minha, mas a diferença é como eu e você reagiremos quando ela chegar. Jó, as suas atitudes eram corretas perante Deus. Deus, ele trazia testemunhos de Jó. Ei, isso é poderoso. É tão poderoso isso que eu falei para Deus: Senhor, me permita que o Senhor olhe para os seus anjos e fala: olha meu servo Wellington, como ele está andando corretamente em minha presença. Senhor, olha para mim como o Senhor um dia olhou para Jó, com um olho de paixão, de gratidão porque ele tem servido aquilo que o Senhor tem ordenado a ele em sua casa. Oh meu Deus, o Senhor olhava para Jó com um amor, com uma alegria, porque ele era fiel. Jó fugia da aparência do mal. Jó fugia daquilo que te trazia medo, ou aquilo que traria vergonha à presença do Eterno. A aprovação de Jó, entretanto, toda a vida feliz e plena de Jó se desmorona diante dos seus olhos. Até é difícil fazer uma lista, porque uma tragédia atrás de outra. Jó, olha para você hoje, olha para mim, assim como eu olhei, e imagina tudo que você já passou até hoje. Seja verdadeiro contigo. Nós suportaríamos passar por tudo que já passamos até aqui de uma vez só? Sim ou não? Não. Não suportaríamos. Mas Jesus, Ele não é um Deus de convite. Ele não chega na sua casa para tomar somente um cafezinho e ir embora. Deus, Ele é um Deus de fazer morada. E quando Ele faz morada, quando Ele traz transformação, as lutas que Ele permite chegar em minha casa, em sua casa, essas mesmas lutas não será para a tua destruição. Essas mesmas lutas não será pela sua vergonha,
mas será para que Deus te coloque em lugares que você nunca imaginou chegar, ou nunca imaginou alcançar níveis tão altos e tão profundos na intimidade com Ele. Estamos constantemente em uma guerra espiritual. A minha e a sua atitude em meio às lutas e às dificuldades, elas vão dizer que nível que você e eu estamos perante as dificuldades. Que nível hoje eu e você nos colocamos perante Deus? Aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te pedido, tem ficado trancado, escondido, ocultado, por a sua falta de entendimento, que tudo que está acontecendo comigo e com você é permissão dEle? A falta de entendimento e discernimento da palavra, ela pode te afastar e te matar muito mais do que as lutas que vocês estão passando. Podemos olhar para o céu e dizer: meu Deus, eu não aguento mais tanta luta. Meu Deus, essa luta eu não aguento. Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está me enxergando? Será que os seus olhos, por algum momento, Deus, têm se fechado em minha direção? Eu fiz essa pergunta a Deus em minhas orações. Senhor, os seus olhos, em algum momento, se escapou de mim? E nisso, orei segunda, terça, quarta, quinta. Ele foi responder na sexta-feira. Ele me colocou de joelhos no centro da igreja e me disse assim: se por algum momento os meus olhos fugirem da tua presença, você perde a sua existência. Se algum momento os meus olhos escaparem de ti, o inferno ele te destrói. Eu não estou em silêncio porque eu não te amo. Eu estou em silêncio porque eu estou te tratando e te levantando para níveis maiores. Aprenda o lugar onde te coloquei. Aprenda a sobreviver nas lutas que eu estou te oferecendo. Eu estou te oferecendo essas lutas. Disse para ele: Deus, me oferecendo sofrimento. Deus me oferecendo lágrimas. É isso que o Senhor está me oferecendo hoje, é isso que o Senhor está me dizendo. E ali ele me disse novamente: entendam, só chegaremos a este nível quando entendemos que Ele é soberano sobre nossas vidas. Ele não falou comigo em espírito, ele falou comigo em voz alta, no meio dessa igreja. No meio dessa igreja, o Senhor, Ele trouxe a minha realidade. Falou: meu filho, sabe qual é o problema? Queremos tanto crescer, você pediu tanto para mim te usar, que você cresça. Eu estou fazendo isso, eu estou te diminuindo, pedaço por pedaço. Eu estou te fazendo forte, para que um dia, para eu te colocar em nações, em países, para pregar a minha palavra, você não seja qualquer cristão, mas você seja o meu filho, trazendo a palavra em lugares que eu vou te colocar. Ali eu tremi e falei: Senhor, me perdoa pelas más palavras para entrar em tua presença. Pai, quem sou eu para dizer que o Senhor não está olhando para mim? Satanás queria provar para Deus
que Jó voltaria e murmuraria contra ele. Satanás, ele tinha praticamente certeza que Jó iria retroceder a sua fé, ia retroceder contra Deus, contra aquilo que ele cria, contra a verdade que um dia entrou na vida de Jó. Satanás tinha certeza que ele ia conseguir contaminar, tirar a essência de Deus da vida daquele homem. Mas aquele homem não andava por suas próprias forças. A riqueza daquele homem não era porque ele era inteligente, ou tinha muitos amigos, ou sabia de cuidar de gados e muito bem das suas riquezas, suas ovelhas. Não. Este homem, ele tinha uma boa riqueza e uma linda família, porque o centro da casa dele sempre foi Deus. A força dele não estava em seus cavalos, não estava em seu gado, não estava em suas ovelhas, em suas plantações. A sua força estava sempre em Cristo Jesus. E no momento que ele perdeu tudo, ele foi à presença do Pai. Ele disse para o Senhor: sem nada ele veio a este mundo, e se for assim a presença do Senhor, à vontade, sem nada ele voltará. Sabe o que é isso? Jó estava num nível tão alto de maturidade que eu e você até hoje nunca imaginou estar. Precisamos conhecer essa realidade e saber que muitas vezes seremos atacados nessa guerra espiritual. Na verdade, independente de acreditar ou não, de querer ou não, cada um de nós já está envolvendo em uma guerra constantemente. Só existe dois lados: o bem e o mal. Só existe duas opções: seguir a Jesus ou a negar a Jesus. Eu escolho Jesus. Amém? Vocês estão vivos? Eterno. Então escolha Jesus. Escolha Jesus. Para de murmurar. Para de olhar para os seus problemas. Os problemas estão aí. Sempre estarão, as lutas estão aí. Mas são suas palavras, minhas palavras, que fazem essas dificuldades se tornarem grandes. São as minhas atitudes, minhas palavras que dão forças a Satanás. Por minhas murmurações, para minha falta de fé, minha falta de posicionamento. O inimigo, ele toma força quando eu e você pecamos, quando eu e você murmuramos, quando eu e você retrocedemos daquilo que o Senhor nos colocou. Não queremos, por natureza do homem, ser direcionado por outro homem ou por outra mulher. Será que este homem está sabendo o que faz sobre a minha vida? Quer me dar ordem? Não. Este homem que Deus colocou sobre a sua vida como nosso pastor, ele está direcionado por Deus. A correção vai vir sim. Como diz um discípulo numa vigília que fizemos, eu falei para ele, cara, você é corajoso, porque eu nunca, até falei para a pastora dela, eu nunca pedi para Deus me pegar de madeirada, nunca. E ele orava, ele gemia, Deus falou: Senhor, me pega de madeirada, me pega de madeirada, eu quero mais de ti. E eu comecei a chorar, falei: Senhor, o novo convertido, mas o Senhor tem a misericórdia dele, pega leve, bate só nas pernas, velho, tadinho.
quebra as pernas não, pai. Eu falei, Senhor, não tem essa coragem de falar para o senhor não pegar a madeirada não. Pega, quebra, se for preciso, mas madeirada não, pai. Deus não entra em uma batalha para perder. Diz para o seu irmão, Deus não entra em uma batalha para perder. Se Deus nunca perdeu uma batalha, você vai perder por quê? Se você é herdeiro, se você é filho, hein? O Senhor conhece o que são seus, e no tempo certo Ele vai mudar a sua sorte. Diz para você, eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte. Tenho Deus e fé nele. Amém? Nós não andamos por sorte, nós andamos por fé. E por fé viveremos as promessas que Ele tem para mim e para você. E por fé viveremos os melhores dessa terra. Eu acho que vocês não entenderam. Eu acho que vocês não querem o melhor. Eu acho que vocês se engessaram pelas lutas. Eu acho que a dificuldade bate tão forte em sua casa. Eu acho que o seu nível espiritual chegou a um nível tão baixo, por a falta de crer que realmente que Deus está nos vendo novamente, ainda está nos enxergando, que nós temos perdido o nosso maior riqueza de sonhar, de acreditar. Embora muitas pessoas não acreditem nisso, mas pessoas fiéis a Deus também passam por lutas e tribulações. Quem aqui já passou por tal luta ou perdeu alguém e disse, eu disse isso para Deus, falei, Deus, por que eu tive que perder minha mãe? Ou por que tal sofrimento veio à minha casa? Senhor, eu sou seu servo, estou na sua casa, tenho feito tudo aquilo que o Senhor me pediu, por que, Pai? Por que essa luta? E eu falava para ele, Senhor, eu vejo pessoas com muito mais de idade que eu, Pai, e ainda tem sua mãe de saúde do lado, por que o Senhor levou a minha? Ele olhava para mim e falou, filho, não é questão de você ou não, é questão que eu precisava dela. A questão era que as coisas vão acontecer em mim, na sua vida, não porque eu e você quer, mas porque Deus quer. E Deus, Ele vai te trazer amadurecimento, transformação em tudo, até na morte. Você vai entender. Até na perca de um ente querido, você vai entender que não é para destruição, mas é para te trazer força. Será que se ela estivesse viva, eu não estaria no nível que eu estou hoje? Porque tudo aquilo que eu passo hoje, talvez eu ia orar, com certeza eu ia passar na casa dela primeiro. E aí, dona Teresa, o que a senhora acha? Não que seja errado, mas a primeira força, a primeira base que eu teria seria ela. E Deus me colocou aqui e falou, não, eu sei que você ama muito essa mãe, mas eu vejo que você se apoia muito na força do braço dela. Eu quero que você se apoie em mim. Eu quero que você creia em mim. Eu quero que você acredita em minha palavra. Aleluia. E lá no Jump Sumaré, quando eu entrei por umas portas, eu disse para o meu líder, eu falei, pastor, eu entrei desacreditado da minha chamada. E ali o pastor foi usado para falar, falou, tem gente aqui neste lugar que quando nascia, Deus tirava a realidade dele de morte e trazia vida, para que um dia se cumprisse o chamado que eu chamei sobre a sua casa.
E ali eu falava: Deus, esse cara não sou eu não quero. E o Senhor falava: é você sim, ainda você está falando no seu banco que você não quer. Para de ser covarde, para de fugir, eu estou falando com você. E se você não olhar para o céu agora e falar: Senhor, eis-me aqui, eu vou descer e vou orar por você. Eu falei: meu Deus do céu, amém, vou orar. Esse cara vai descer no meio da multidão, vai me pegar no telão, vai aparecer minha cara no telão. Misericórdia. Tá bom, Pai, eis-me aqui. Só que quando eu levantei, eis-me aqui, quem aqui já tomou um choque na vida? O Lucas, que é eletricista, ele foge disso, mas sabe, eu senti um choque tão grande em minha vida, em meu corpo, das mãos aos pés, eu não conseguia ficar em pé. Eu me enfiei embaixo dos bancos, e isso sabia chorar e agradecer a Ele. E isso é para que Deus nos coloque em lugar que nós nunca imaginamos passar. Em meio às lutas, Ele te traz palavra que vai te colocar em patamares que você nunca sonhou estar. Mas em João 16 diz o quê? João 16:33 diz o quê? Tenho-vos dito isto para que a mim tenhas paz. No mundo tereis, mas tem de bom? Por quê? Se Jesus venceu ao mundo, você acha que você não vai vencer? Você acha que você não vai vencer por causa de que quebrou um carro, por causa de uma enfermidade, por causa de um ente querido? Jesus é a cura. Tem alguém enfermo? Vem orar, vai jejuar, se coloca na brecha, se permita ser canal, se permita ser canal de vida em sua vida, em sua família. Minha família não serve ao Senhor ainda. Seja profeta na sua casa, profetiza, ora e põe as mãos sobre as paredes da sua casa, profetiza, diz que a sua casa servirá ao Senhor. Profetiza, diz que a sua casa viverá a verdade que nunca viveu na história da geografia da sua família. A sua família só será mudada porque a geografia delas está sendo mudada por você. A mudança em sua casa ainda não aconteceu porque Jesus, Ele acredita em você, Ele acredita em mim. A geografia será mudada. Pessoas voltarão a conhecer a Jesus quando eu e você entender que a verdade liberta, e a verdade vem libertar primeiro quem? Eu, você. Exandalabassuri andas. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual é o propósito de Deus na luta ou no sofrimento que você está passando hoje. Eu não sei qual é o propósito e os planos de Deus para aquilo que você tem vivido hoje. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: que você já venceu. Você já venceu essa dificuldade. O nível de fé que você entrou neste lugar hoje, o nível que você entrou, ou o nível que você olhou para a despesa de sua casa, vão mudar. Só não murmura, só não olha para trás, só não saia da posição que Deus te colocou. Por mais doloroso e difícil que seja, não saia da posição que Deus te colocou. O lugar que Deus te chamou é seu e de mais ninguém. Aquilo que Deus trouxe sobre a sua vida, só você e Deus sabe o que é.
E só você e Deus sabe o que você tem feito ou não tem feito. Ele sabe quando você está omisso da sua chamada. Ele sabe. E essa noite você está aqui, que é para reacender essa chama novamente. A dor nos deixa em uma situação no qual não conseguimos muitas vezes enxergar o agir de Deus. A dor nos coloca em posições que às vezes pensamos que é vergonha. A dor, ela traz um peso sobre nossos olhos que nos tira da realidade que vivemos hoje. Não, mas você não pode estar sofrendo, você é um líder ungido, você é um pastor ungido, humilhado. Ei, para ser pastor, para ser líder também é homem. Você é homem. Deixa eu falar para você, se você se beliscar aí, você vai sentir dor. Eu e você estamos sujeitos a sentir dor. Você sangra. Você sofre. Parou. Igreja, parou. Chegou o momento que você tem que parar de se achar o tal, de se achar o forte. A sua e a minha força está em Deus. Deus quer agir, você quer agir pelas suas próprias forças. O pastor e o líder perguntam: está tudo bem, está tudo tranquilo, mas por dentro está em pedaços. E aquele homem, aquela mulher, você vai trazer uma palavra de vida. Mas somos fortes. Eu sou forte, não preciso me abrir para homens. Mas esse homem foi Deus que colocou sobre essa terra para trazer uma cobertura espiritual sobre a mim e sobre a sua vida. Mas o mesmo Deus que te permitiu passar por esta prova é o mesmo Deus que proverá. O mesmo Deus que proverá em sua casa, em sua história. Creia nisso. Acredite nisso. Olhe para Jó. Ele perdeu tudo, mas Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha. Restituiu muito além as suas riquezas. Te deu novos filhos. Te deu novos gados. E Jó, apesar de ter passado por tudo isso em um só dia, todas as lutas que você viveu até aqui hoje, todo o sofrimento que você viveu até aqui hoje, toda a vergonha, todo o medo, todo o trauma, todas as mentiras que Satanás quis parar e paralisar a minha e a sua vida. Se coloque de pé, igreja. Michael, usa as luzes para mim, por favor. Nesse momento agora, você sabe aonde você tem falhado. Você sabe quais são as palavras de murmuração que você tem lançado contra a sua casa. Você quer a sua vida mudada?
Você quer sua vida transformada. Vocês querem chegar a níveis tão altos em Jesus, níveis tão profundos de intimidade com Deus. Se permita viver algo novo. Se permita viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Se permita viver o extraordinário para a sua casa. Se permita que Deus te teletransporte para níveis tão profundos e mais altos da tua presença que você nunca imaginou. Olhe para você. Olha para aquilo que você deixava o Espírito Santo te conduzir. Aqueles abraços que o Espírito Santo te conduzia a receber, a dar. Aquele sorriso que quando você acordava pela manhã, você dizia: bom dia, Espírito Santo. Aqueles momentos que você entrava na presença de Deus, mas não tinha mais forças, não tinha mais palavras para falar e se expressar perante Deus, mas só tinha lágrimas e choro. Nesse momento eu peço que o Senhor Ele traga a sua memória o momento que eu e você deixou faltar a fé necessária para agradar a Deus, a fé necessária para que eu e você se movimentasse, a fé necessária para que eu e você amadurecesse e saísse da zona de conforto que eu e você nos encontramos, porque não vemos aquilo que Deus nos dará no futuro, mas olhamos para aquilo que temos hoje no presente. O teu futuro em Deus está certo, mas o seu presente pode ser duvidoso se você não acreditar naquilo que Deus trouxe sobre a sua cabeça. Acreditar naquilo que o Senhor te chamou. Você não está aqui nessa noite por placas. Você está aqui nessa noite porque achou necessidade de entrar nos leitos e nos braços do Senhor. Chega de se esconder. Chega de olhar para os movimentos que estão em sua volta. Chega de olhar para os barulhos que a multidão tem feito em sua redondeza. Chega de olhar para a multidão e esquecer o foco da multidão, que é Jesus. A multidão pode fazer barulho. A multidão ela pode ser grandiosa. Pode assustar. Mas hoje Jesus Ele te chama para ser discípulo, para ser filho. E tempo de mesa só tem quem é filho. Tempo de mesa só é colocado aquele que é digno de aceitar Jesus. Aonde eu e você temos deixado a desejar. Amanhã é segunda novamente. Vamos voltar às nossas atividades, voltar ao nível que entramos, ou vamos mudar aonde eu e você estamos errados? Vamos retroceder de novo, ou vamos mudar de vida? Porque passa culto, passa célula, a palavra do Senhor tem sido ministrada na minha e na sua vida. E por que nós não mudamos?
Porque nós não entendemos que para mudar a palavra tem que estar gravada na alma do seu coração. Ore a Deus nesse momento. Entre na presença de Deus no lugar onde ninguém pode entrar. Entre na presença de Deus no lugar onde ninguém pode te ver. É só você e Deus, e mais ninguém. Saulo, para se tornar Paulo, passou por momentos que ele nunca imaginou passar. Mas Deus levantou. Ore. É só você e ele. Em direito
dele que eu faço um apelo para que você que está neste lugar não quer mais viver longe da presença de Deus. Você que passou por lugares de vergonha, retorne hoje. Jesus te chama de volta. Jesus te chama de volta. Jesus te chama de volta. Jesus te ama. Jesus, Ele quer você de volta. Permita que Ele reescreva a sua história. Alguém nesse lugar hoje que quer aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Alguém nesse lugar que quer entregar e voltar, ter uma aliança com Deus. Alguém neste lugar que quer renovar a aliança que um dia você fez nesse altar. Alguém neste lugar, o altar ele te chama, a unção ela grita o teu nome, a unção ela sabe de onde ela tem fechado as portas e as covas. O Senhor, nessa semana, Ele disse para você: você sabe o caminho que você tem trilhado, por escolha sua, mas você sabe o caminho que eu tenho escolhido para você. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor sabe o caminho aonde você tem trilhado. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece como ninguém Ele me conhece. Pode ser forte e se entregue à palavra. Se entregue a essa verdade. Permita que Ele te faça novamente. Ei, filho, o anel em suas mãos eu quero te colocar. A capa eu quero colocar. Mas somente a sandália do Evangelho que vai te libertar. Se há mais alguém neste lugar que quer retornar a este Deus, que tudo pode, e tudo vê, e tudo espera, este é o momento. Amém? Quero chamar meu pastor Milton. Glória a Deus! Glória a Deus, Jesus, aleluia! Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra e eu creio que nesse dia o Senhor mudará a minha história. Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva hoje o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Amém. Amém. Nós somos de palmas. Amém. Amanhã, né? Põe a mão aqui. Senhor Jesus, hoje eu entendi
e ouvir a tua palavra. E eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. E que de hoje em diante o Senhor possa mudar a minha história. Perdoa, Jesus, os meus pecados, porque hoje eu te aceito como o único, insuficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Temos avisos? Antes disso, eu gostaria que vocês dois aqui, ó, que retornaram para o Senhor, olhassem lá para trás. Olhem lá para trás. Calando, Raiane, olhem lá para trás. Eu quero que vocês leiam. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Sintam-se em casa, porque vocês já são da casa.